Muito bem, começamos a gravação. Para quem não me conhece, eu sou Alice Equinel, sou terapeuta integrativa e especialista em produtos naturais. A maioria de vocês aqui já me conhece pelas minhas aulas de produtos naturais. Eu dou um apoio para os terapeutas, ensino como utilizar os produtos, tenho os cursos de várias linhas de produtos, sais de Schussler, agora que está sendo muito procurado esse ano, muito conhecido e divulgado por vários médicos integrativos. Então, o intuito dessa aula de hoje, desse encontro, dessa reunião que nós estamos fazendo, para que vocês possam compreender que existe um outro lado da doença, que muitas vezes vocês me procuram para eu ajudar em protocolos naturais para a saúde de vocês, mas aí às vezes vocês não têm o resultado que vocês esperam, nem com sais de Schussler, nem com suplementos, nem com florais, biorreguladores, fitoterápicos. E aí vocês se perguntam, né? Puxa vida, mas eu estou usando o protocolo indicado, sugerido, foi montado personalizado, individual, assim, para cada cliente, e não está tendo um avanço tão grande. Ainda mais quem me procura que já é terapeuta e trabalha até com as técnicas que vocês têm, né? A técnica você já aplica ali no seu paciente, você inclui o produto para potencializar o resultado, obter uma melhora na saúde da pessoa, e mesmo assim não tem uma melhora muito significativa. Então, eu convidei uma riqueza de conteúdo aqui, que é a Valéria Baldan, doutora Valéria Baldan. Ela tem um currículo extenso e imenso, eu vou tentar resumir aqui um pouco para vocês, porque ela é formada, ela tem formação internacional, você pode até se apresentar melhor do que eu, falar um pouquinho as principais formações que você tem, Valéria, para o pessoal te conhecer. Ela atua em São Paulo, tem um Instituto Soma, eu já converso há alguns anos com ela, é uma riqueza de conteúdo, então por isso que eu convidei ela para trazer um conteúdo inédito que eu ainda não mostrei para os meus alunos e que eu achei fundamental para esse pingo no i que vocês precisam. Valéria, fala um pouquinho para nós, assim, alguma formação tua, as mais conceituadas, mais importantes, que você acha melhor eles conhecerem um pouquinho. Obrigada, Liz. É um prazer estar aqui com vocês, primeiramente, e agradeço o convite. Adoro compartilhar conhecimento, então acho que é super importante a gente ter esses encontros, né? Eu sou educadora física e fisioterapeuta de formação. Fiz algumas pós-graduações, tanto na educação física quanto na fisioterapia, mas sou acupunturista também de formação, e entrei para fisioterapia integrativa em 2014, 2015, onde eu fiz microfisioterapia, que é uma técnica baseada em toques manuais sutis, é francesa. Depois eu fiz leitura biológica, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é baseada nas 5 leis biológicas do Dr. Hammer. Eu estou na 3ª formação dessa linha, vamos dizer assim, porque é uma linha de raciocínio, né? Dr. Hammer já morreu, mas o estudo dele tem muito a evoluir ainda. Eu tenho uma terapia que é de uma belga também nessa área, que trabalhou diretamente 30 anos com o Dr. Hammer, que é a Josie Cromer. Enfim, é basicamente isso. Tem outras formações também em outras áreas de Grabovoi, Arkady Petrov, que eu também trabalhei durante um tempo com as terapias informativas celulares, mas basicamente hoje o meu trabalho é pautado em leitura biológica, baseada nas 5 leis, microfisioterapia, e uma outra terapia chamada Psyche, que é baseada, não sei se vocês já ouviram falar,
no Bruce Lipton, que escreveu aquele livro Biologia da Crença. Ele esteve aqui em São Paulo, inclusive, a semana retrasada, adorei, fui vê-lo, e a gente faz uma terapia baseada nisso, que é um psicólogo americano, que é o Robert Williams. Então, basicamente, são essas terapias que hoje eu trabalho. Muito bom. Ela falou o básico, viu, pessoal? É uma doutora pós-graduada com uma riqueza muito grande mesmo de informações. Valéria, então, como o propósito é que eu consiga ajudar os meus alunos, eu te chamei aqui para estar conosco, para ajudar eles a entender um pouquinho esse outro lado da doença, você pode começar para a gente fazendo uma introdução, explicando um pouquinho sobre essas leis biológicas, para eles entenderem um pouquinho sobre o outro lado da doença? Sim. Então, pessoal, eu gosto muito de falar sobre esse tema. É um tema que a gente costuma dizer que nós somos formiguinhas pelo mundo que estudamos isso. O Dr. Hammer foi um médico alemão que, na década de 80, ele já era doutor, ele era reitor de universidade, e ele foi passear com a família na Itália. E o filho dele foi baleado, sem querer, por um príncipe italiano. E aí começou a saga do Dr. Hammer, né? Então, o Dirk, que era o filho dele, ficou muitos meses fazendo vários tratamentos médicos e muitas cirurgias, e veio a falecer no final do ano de, acho que 78, se eu não me engano. E aí, com isso, o Dr. Hammer, que era saudável, a esposa dele também era saudável, ele era oncologista, ele desenvolveu um câncer de testículos, e a mulher, câncer de ovários. Aí ele falou, opa, peraí, a gente era saudável, não tínhamos nada, e começou a investigar. Ele se tratou com cirurgia, não fez químio, não fez rádio, se curou, e ele começou a voltar para os pacientes dele e falar, opa, peraí, tem alguma coisa então aí. Antes de vocês terem um diagnóstico do câncer, aconteceu alguma coisa que fosse importante na vida de vocês? E aí ele começou a descrever, começou a investigar mais profundamente toda essa questão dos pacientes oncológicos dele. E começou a pedir tomografias computadorizadas do cérebro. Então, o grande achado do Dr. Hammer foi a imagem da tomografia, porque na tomografia ele começou a perceber que existiam focos cerebrais que correspondiam diretamente às áreas que a pessoa sentia ou tinha o sintoma ou o tumor, né? Então, ele começou a estudar isso profundamente. 3 ou 4 anos depois, ele fez uma tese de pós-doc, e aí começou a saga do Dr. Hammer, porque ele foi proibido de estudar, a tese dele foi negada, e aí começou a perseguição dele, que foi bem polêmica até o final da vida dele. Mas ele nos deixou um material riquíssimo, que ele é um material passivo de ser comprovado cientificamente. A segunda lei de Hammer, ela foi comprovada cientificamente. O médico ganhou em 2017, no ano que o Dr. Hammer morreu, o Prêmio Nobel de Medicina, com a segunda lei de Hammer. E tem mais 4 aí para a gente provar, né? Então, existe todo um estudo no mundo inteiro, são poucas pessoas, mas existe estudos de pessoas bem sérias que estão estudando profundamente, estão tentando comprovar cientificamente as leis de Hammer, tá? Então, o que se baseia, então, as leis do Dr. Hammer? Bom, a primeira lei é exatamente aonde se inicia o processo, né? Então, como ele percebeu que o processo se iniciou com um choque impactante, inesperado, vivido de forma isolada. Então,
às vezes a pessoa ela sofre algo muito impactante, que pode ser que na vida da outra pessoa não seja, mas para ela é impactante, e isso pode desencadear um processo com sintomas. Por exemplo, uma gripe, por exemplo, uma dor de estômago. São muitas as áreas, e ele descreveu e estudou a embriologia de uma forma muito minuciosa do corpo inteiro. Então, hoje, a gente estuda na técnica dele aprofundada a embriologia de uma forma bem mais detalhada e um pouco diferente em alguns aspectos da embriologia que a gente estuda, por exemplo, na faculdade de fisioterapia, de medicina, enfim, das faculdades tradicionais da área da saúde. Então, e a gente tem uma precisão muito alta do que ele falou e descreveu durante esses quase 40 anos que ele estudou. Então, o que quer dizer isso? Então, a primeira lei biológica foi quando ele descobre que o filho dele morreu e, por isso, ele desenvolveu um sintoma, né? Então, câncer de testículos e de ovários tem a ver com a perda do filho, né? O filho dele, a descendência dele foi embora, tanto nele quanto na esposa. Então, foi daí que começou a percepção dele com relação à origem das doenças. A segunda lei de Hammer, eu vou fazer um en passant, tá, gente? Bem rapidinho, porque só de leis de Hammer a gente poderia ficar falando aqui um dia inteiro. A segunda lei de Hammer, ela diz para a gente que existem duas fases, né? Depois desse conflito, esse choque inicial onde você se impacta, existem duas fases que o corpo vai perceber. E aí entram os tecidos embriológicos, entra a percepção da pessoa e como se comporta esse processo. E daqui para frente, a gente vai ter uma percepção individual. Então, o que é interessante a gente observar nesse estudo aprofundado do Dr. Hammer, que a percepção ela é completamente individual sobre aquilo que acontece, né? Então, a gente pode estar no mesmo local e, por exemplo, vocês lembram quando as Torres Gêmeas foram atacadas? Algumas pessoas desenvolveram alguns sintomas e outras pessoas desenvolveram outros sintomas, mesmo sendo o mesmo fato que aconteceu, porque a percepção é individual. E aí a percepção da gente, ela é baseada em vários fatores, ela é multifatorial. Então, é na educação da gente, nas nossas vivências desde a infância, ou eu diria até nas vivências herdadas transgeracionalmente, as vivências herdadas intrauterinas, as vivências percebidas a partir da infância, do 0 aos 7 anos, a gente é um filtro que a gente capta tudo, né? Então, a gente não tem condição de análise. Então, a gente absorve tudo como verdade. E a gente vai construindo o nosso mundo a partir disso, né? A partir da família, a partir dos amigos, a partir das crenças sociais, os grupos sociais que a gente frequenta. Então, essa percepção, ela é individual. Por isso que quando a gente vai tratar um protocolo, como a Liz disse para a gente, às vezes não funciona. Porque a percepção da pessoa, ela é uma coisa que a gente precisa olhar para isso profundamente, né? E os sintomas, eles, baseados nas 5 leis biológicas do Dr. Hammer, a gente vai começar a entender como a pessoa percebeu o mundo através do sintoma. Isso é interessante, porque a partir dessa segunda lei, a gente vai começar a olhar para os tecidos, né? Então, mesoderma,
antigo, mesoderma novo, ectoderma, endoderma. Cada tecido tem uma conotação de como a pessoa vivencia isso. E a origem embrionária do tecido vai fazer a gente tentar entender aonde a pessoa, como a pessoa percebeu o mundo. Mas isso também é um aprofundamento muito grande que a gente hoje não vai dar tempo da gente falar, né, Liz? A percepção. Então, é importante que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso. Imaginem assim, um adultério. A gente pega um parceiro ou a parceira no flagra com uma outra pessoa. Vai ter uma pessoa que ela vai olhar para essa situação e ela vai ter, por exemplo, uma dor precordial, uma dor cardíaca, que pode estar atingindo artérias coronárias ou problemas vasculares, e essa pessoa, ela tem, se ela sentir isso, ela vai ter a percepção de invadiram o meu território. Como assim? Na minha cama, na minha casa, no meu marido, a minha esposa, o meu território. Ou então, uma outra pessoa na mesma situação, olhando o parceiro ou a parceira com outra pessoa, ela pode começar a ficar brava e falar, como assim você fez isso comigo? Que absurdo! E começar a ruminar a situação, né? Remoer a situação. A partir desse sintoma, dessa reação inconsciente, ela pode desenvolver uma crise de vesícula biliar. Outra pessoa pode se sentir desvalorizada. Poxa, essa pessoa não podia fazer isso comigo. Eu me sinto... Eu não sirvo para nada, eu fiz tudo por ela a vida inteira, eu dei o meu melhor e ela não podia fazer isso comigo. E essa pessoa pode ter uma dor articular, uma dor muscular, ela pode ter uma bursite, uma epicondilite, uma dor no pescoço, enfim. E também pode ser que essa mesma pessoa olhe para o parceiro ou a parceira e fale, quer saber? Esse relacionamento já não estava bom mesmo, então que vá e não volte. E essa pessoa, como a percepção dela é que resolveu o conflito, ela não vai ter sintoma. Então, tudo parte da nossa percepção individual. Isso que é o lindo dessa teoria que a gente constata na prática que tem muita comprovação clínica e que nós somos seres únicos individuais e a percepção, ela gera, ela é a base de tudo, né? Então, isso é muito importante para a gente entender as leis de Hammer. Depois, a terceira lei de Hammer, ela fala que ela explica para a gente como esses tecidos, endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo, ectoderma, eles vão se comportar perante uma resolução. Então, primeiro, a gente entra na primeira lei de Hammer, que é o susto, né? A impactante, inesperado, vivido de forma isolada, aquilo que eu vivenciei, que eu não tive controle, é importante dizer que é tudo vivenciado do modo inconsciente, fora do campo de consciência. E os animais também têm esses conflitos, tá? Depois, a segunda lei de Hammer é como se comporta esse processo. E a terceira, a gente já vai entender como os tecidos eles vão desenvolver sintomas. Existem tecidos que não vão ter sintomas na primeira fase, que a gente chama de fase ativa, e vão ter tecidos que vão já ter sintoma na fase ativa e na fase de resolução não vão ter sintomas. Então, isso é mais complexo, a gente também não vai entrar, não vai abordar profundamente isso, mas só para vocês entenderem que, por exemplo, uma febre, ela já está numa fase de resolução do conflito. E que tem a ver agora com a quarta lei biológica do Dr. Hammer, que é a participação dos micróbios. Então, Dr. Hammer diz que os nossos micróbios, bactérias e vírus são nossos amigos.
vocês entendem agora por que ele é tão polêmico, né? Existe uma imagem que eu gosto bastante de dizer quando eu falo sobre as leis de Hammer, que imaginem assim, imaginem que a gente está numa comunidade isolada e a gente não conhece a civilização. E a gente está no meio da natureza. E a gente está vendo um incêndio. E quando a gente chega perto do incêndio, a gente vê um monte de gente, um monte de carro tentando apagar o fogo, ou estando lá no meio da floresta. Só que a gente não sabe quem é bombeiro. Então, quando a gente olha essa situação baseado no que a gente não conhece, a gente vê e fala assim, a gente pode perceber, nossa, o bombeiro causou incêndio, que é o que a gente vê quando a gente faz um exame de sangue da inflamação. Porque a bactéria já estava lá, né? Ela só está ela faz parte do processo, mas o processo iniciou antes. Então, quando a gente entende mais os gráficos das 5 leis biológicas, a gente entende também que a inflamação ela já está ela faz parte de um processo de resolução. Né? Ela faz parte de um processo já de cicatrização, de tentativa de cura. E depois a 5ª lei, aliás, que é a quinta essência, que o Dr. Hammer ele deixa bem claro para a gente que tudo no corpo tem um sentido biológico. O que quer dizer isso? Que o nosso corpo é muito mais inteligente do que a gente imagina. Então, qual é o sentido biológico de eu ter uma úlcera no estômago? O sentido biológico de eu ter uma úlcera no estômago é para aumentar a cavidade do estômago para caber mais o bocado que eu tenho que engolir, eu não quero. Para eu ter mais espaço para engolir o bocado. Às vezes eu não quero engolir esse bocado, mas eu tenho que engolir. Então, a úlcera, ela é só um exemplo, tá, gente? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa ou tentar entender algum sintoma a partir disso, a gente pode até abrir alguma discussão breve sobre isso, que eu sei que a gente não tem muito tempo. Mas todo sintoma tem um sentido biológico, que é inconsciente. Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente, mas ele sempre vai primar pela nossa sobrevivência. E nem sempre a sobrevivência da gente, ela é compatível com a vida. Porque o que acontece? Aí também, falando um pouquinho sobre os protocolos que a gente faz, né? Na natureza, os conflitos são muito mais fáceis de serem resolvidos. Então, tem um livro aqui que eu até anotei para falar para vocês, não sei se vocês conhecem, que é um livro do Robert Sapolsky, chama-se Por que as zebras não têm úlceras? É exatamente o que a gente está discutindo aqui. Então, o que acontece? Na natureza, só existe o real. Então, a zebra vai lá, ela está lá descansando, tomando a aguinha dela no lago, daqui a pouco vem o leão e ela sai correndo. Só existem 2 possibilidades para a zebra naquele momento. Ou ela foge e ela é eficaz, e aí a vida dela continua, ela vai descansar, vai dormir, depois de correr, e resolver o conflito. Ou o leão pega e vai ser a refeição dele e também resolveu o conflito. Então, o que acontece? Nós temos o real, o virtual e o imaginário. Então, na natureza, o animal, ele não remói aquilo que pode acontecer ou que já aconteceu. Ele só vive o presente. É por isso que a úlcera não existe na zebra. Mas, já estou dando spoiler aqui do livro. Mas nós não. Então, os nossos conflitos são bem mais complexos de serem resolvidos por conta disso, por conta que a gente tem o real, o virtual e o imaginário. Só de eu pensar naquela situação, eu posso ter taquicardia, eu posso ter sudorese,
eu posso ficar com raiva. E isso foi a conexão que o Dr. Hammer fez total entre mente e corpo. Então, vamos fazer um teste rápido aqui. Pensa que está chupando um limão. Quem saliva? As papilas gustativas começam a salivar na hora, só da gente pensar. Então, quando a gente fica numa situação que pode ter sido real, mas que a gente fica remoendo essa situação, ou no futuro, que aí dá ansiedade, né? Ou no passado, a gente revive o conflito muitas vezes. E esse reviver o conflito, muitas vezes, pode causar doenças crônicas. Tá? E essas doenças crônicas, elas são os nossos desafios, vamos dizer assim. Porque aí a pessoa vai precisar de algo mais profundo para sair desse sintoma, além de um protocolo natural, além de tudo que a gente sabe e tem de recurso, de ferramenta que a gente estuda. Né? Então, a percepção da pessoa, quando a gente começa a compreender a natureza da percepção da pessoa, a natureza dos sintomas e dos conflitos, é como se a gente tivesse mais ter mais uma condição de observar o indivíduo através da sua natureza, da sua alma, para a gente entender que aquele ser, ele está sofrendo. Ele pode até não saber que ele está sofrendo, porque, como eu disse, os conflitos são inconscientes, a maior parte deles. Eles não percebem, a gente às vezes não percebe. Mas, se o sintoma está lá, a gente costuma dizer, a gente mente, mas o corpo não. O corpo não mente nunca. Então, a gente vai pelo sintoma em compreender todo esse processo. Então, vamos falar um pouquinho desse DHS. Esse DHS, que a primeira lei biológica, ele tem esse nome em homenagem ao filho do Dr. Hammer, que chama Dirk-Hammer Syndrome. Então, foi assim que ele chamou esse DHS. E é importante a gente falar dele, porque às vezes chega no meu consultório, por exemplo, uma pessoa com dor nas costas, por exemplo, e fala assim, o médico disse que é problema psicológico. E eu falo, não é problema psicológico. Então, o Dr. Hammer também descreveu isso de uma forma bem clara para a gente entender. A conexão corpo e mente, ela existe e ela é real e ela é em todas as vias. O corpo para a mente para o corpo o tempo todo. Só que o sintoma, ele é causado pela percepção inconsciente. Ninguém quer ter um câncer, gente. Né? Então, ninguém quer ter uma dor nas costas. Então, essa questão, eu não sei, então é psicológico? Não. Então, o que a gente fala do conflito é psicobiológico, porque tem um sentido biológico para ter esse conflito, a pessoa teve uma razão inconsciente, mas ela não tem consciência disso, ela não tem noção do que ela está vivenciando, não tem noção do que o que está acontecendo na vida dela para ela causar um sintoma grave ou não, ou uma dor nas costas. Né? Então, a gente tem que desmistificar dizendo que é psicológico. Falou de 5 leis biológicas, a gente está falando de inconsciente e não de consciente. Tá? Depois disso, já falei sobre percepção. Deixa eu ver mais o que eu tinha para falar para vocês. Então, é importante a gente entender que quanto mais ferramentas, mais estudo a gente tem, a gente pode chegar um pouquinho mais profundamente num olhar da pessoa, né? Um olhar onde a natureza humana, ela precisa de ajuda, ela precisa de um auxílio
de um ser humano olhando para outro ser humano. As leis biológicas do Dr. Hammer, elas entram num lugar de um aprendizado profundo da nossa alma. É um lugar onde a gente aprende a entender que o outro ser humano é um mundo maravilhoso, complexo e cheio de pegadinhas que a gente precisa pegar, tentar pegar o fio delas como terapeutas, para tentar olhar qual é a dor verdadeira, a dor real dessa pessoa que ela está tentando manifestar. E o sintoma, baseado nisso, ele é um presente. Ele não é uma coisa ruim. Ele é a maneira que o corpo está manifestando o sinal para que a gente possa ajudar a pessoa a tentar passar esse conflito da melhor forma possível. Mesmo que a melhor forma possível para a pessoa seja a morte. Porque nas leis biológicas, uma coisa que a gente sempre tem em mente é que a morte não deixa de ser uma resolução. Né? A gente não julga, a gente observa nas leis biológicas o que a natureza tem e está olhando para a gente. O que ela quer dizer e como a gente pode ajudar o ser humano que está na nossa frente. E se a morte for a resolução que a pessoa encontrou para sair dessa existência através de um sintoma ou uma doença grave, que a gente seja uma parte importante nesse processo, dê a mão para ela e consiga fazer essa trajetória mais leve, com honra. Então, na verdade, eu quero, só para terminar essa breve explicação das leis biológicas, dizer o quanto o trabalho do Dr. Hammer ele é importante na vida da gente que estuda isso. E se cada ser humano conseguir entender um pouquinho da profundidade do que ele nos deixou, vai perceber que o trabalho dele é sobre sermos mais empáticos, sermos mais humanos e entendermos que estamos aqui para aprender com a natureza, não para condená-la e nem para sofrer. O sintoma, a doença, ela não tem essa característica de condenação. Ela é apenas uma característica que a gente pode sim se curar, porque o nosso corpo é capaz de autocura, mas ela tem uma lição que a gente precisa olhar profundamente para a gente aprender. E se a gente conseguir, que bom, pelo menos a gente consegue sair dessa vida com com alguns boletos pagos, né? Alguém tem alguma pergunta? Exatamente isso, Valéria. Nossa, muito, muito bonita e muito plena a tua apresentação e a forma como você conseguiu nos passar, nos explicar a importância de praticar isso dentro das nossas próprias terapias, nós como profissionais, né? Pessoal, eu tenho algumas perguntas. Valéria, eu vou fazer umas perguntas aqui para você, mas antes de eu fazer as perguntas que me fizeram aqui no WhatsApp e no chat aqui, eu queria perguntar para vocês, pessoal, se vocês estiverem no celular, vocês vão ver que tem uma opçãozinha aí embaixo da nossa imagem, onde vocês levantam a mão, e se vocês estiverem no computador também tem uma mãozinha, o desenho de uma mãozinha. Eu vou fazer uma pergunta e levanta a mãozinha quem já ouviu falar sobre as 5 leis biológicas do Dr. Hammer. Quem já ouviu falar? Uhum. Mais alguém? Eu estou vendo 2 pessoas que levantaram as mãos.
3. A Mônica. Okay. Não estou vendo. 4. Já ouviram falar? Quem está levantando a mão? Tem 4 pessoas, 4, 5. Integral. É que algumas pessoas levantaram e abaixaram, agora eu não sei. Fica com a mãozinha levantada só para eu ter uma ideia de quem está assistindo que já ouviu falar. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas que já ouviram falar. Isso mesmo? Tá, tá. A Adriana não ouviu, ok. Agora, tirem a mãozinha da marcação, isso, ok. Agora, eu quero que vocês levantem a mãozinha quem tem interesse de participar de um workshop com a Valéria em São Paulo, presencial, no dia 1º do 10, para vocês se aprofundarem nesse tema, nesse assunto. Eu e a Valéria estamos organizando esse encontro para que vocês possam ter um aprofundamento nesse tema para ajudar os clientes de vocês, mas não só para ajudar os clientes. Eu sei que tem pessoas aqui que não são terapeutas e estão nos assistindo, mas que têm interesse de conhecer sobre esse assunto, até para ajudar, às vezes, alguém na tua família, né? Então, nós vamos fazer esse encontro dia 1º do 10, eu e a Valéria. E aí, se vocês tiverem interesse em saber valores, como que será o workshop, sobre certificado, sobre forma de pagamento, tudo isso, vocês podem entrar em contato comigo lá no WhatsApp, no meu WhatsApp. Inclusive, pessoal, eu deixei para vocês aqui no chat o telefone da Valéria, com a informação ali que ela atende o Instituto Soma, onde é o instituto dela, fica localizado em São Paulo, no bairro Itaim. Ali tem o telefone dela. Depois, se vocês quiserem agendar alguma consulta com ela ou fazerem alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade e entrar em contato direto com ela, né, Valéria? Sim. Se tiver alguma pergunta também, alguma coisa que eu possa ajudar, fico à disposição. Esse é um conhecimento que a gente, primeiro, eu acredito que o primeiro benefício é para a gente mesmo, né? Porque a gente precisa sim entender os nossos conflitos, para depois a gente olhar para o paciente ou para o cliente. É isso mesmo. Pessoal, olha só, aqui agora eu vou fazer a pergunta que fizeram aqui, Valéria, para você. Como tratar esses sintomas inconscientes segundo as leis biológicas? Por exemplo, como tratar um transtorno de ansiedade, um pânico? Existe um método, existe uma fonte para isso? Sim, existem várias, né? Então, as leis biológicas, elas não são uma técnica. Elas são elas são leis que vão fazer com que a gente compreenda a nossa natureza e a natureza dos sintomas. Baseadas nessas leis, a gente, por exemplo, tem a hipnose ericksoniana, o Dr. Luiz Felipe Espinosa, que foi a última formação que eu fiz, que é um médico mexicano, ele usa bastante. Nós temos PNL também, que se algum de vocês tiverem a PNL, eu não trabalho com PNL, mas também é uma possibilidade. Eu tenho a micro e tenho o Psyche para a gente usar para mudança de percepção. O mais importante é entender que a gente pode mudar a percepção da gente de várias maneiras. Às vezes, uma terapia pode mudar a nossa percepção, porque às vezes a gente não consegue enxergar uma outra forma daquela situação, e sem a psicóloga perceber que você está num conflito onde você não consegue mudar essa percepção, às vezes você muda. Então, a gente não tem uma técnica específica para trabalhar com leis biológicas. A gente pode pegar as ferramentas que a gente tem
e tentar utilizá-las baseadas no conceito das leis biológicas, né? Sempre entendendo que a percepção não é a nossa. O mais importante é entender a percepção que a pessoa que está com o sintoma teve na hora do primeiro DHS, um impactante, inesperado, vivido de forma isolada. Como que ela percebeu? Geralmente, também, hoje a gente está fazendo uma palestra bem breve, mas geralmente a gente pode ter mais de um sintoma num DHS, né? Num conflito biológico. Pode ter dor de cabeça e dor de estômago, pode ter insônia e ansiedade, pode ter, enfim, uma dor muscular e uma dor de estômago, podem ter 2 ou mais sistemas simultâneos que vão ser impactados com aquele fator. Então, o mais importante, por exemplo, se vocês têm os florais naturais, adaptar isso ao conhecimento que vocês vão ter sobre as leis biológicas. Então, dá para fazer um monte de coisa, né? Para que você consiga agir de uma forma que você consiga ajudar a pessoa a mudar a percepção dela. Ótimo. Mesmo porque, né, pessoal, o que eu acho bem importante, assim, vocês que utilizam os produtos naturais comigo, compreender que quando você vamos supor, quando você tem esse conhecimento das leis biológicas, você percebe, tem o conhecimento, aí você vai fazer a análise do seu cliente e você identifica que ele precisa ter, né, ou precisa aflorar ali uma mudança de percepção de algo que ele não está conseguindo sozinho. Nós temos produtos naturais que podem ser o apoio, pode ser uma ajuda, mas é como eu sempre falo para todo mundo, quando me procuram para produto natural para vício, produto natural para você agir, para ação, para você sair da preguiça ou da moleza e ir para ação, um produto natural para você ter mais foco, concentração. Então, todas essas coisas que vocês buscam ajuda comigo, vai além de uma indicação de produto natural. Vai também, e muito mais a fundo, quando você tem aquele momento, aquela sessão terapêutica com o teu cliente, onde você aplica a tua técnica, às vezes você aplica uma técnica mesmo, né, Valéria? Por exemplo, uma acupuntura, uma reflexologia, que é uma técnica mesmo, que você está ali estimulando um ponto, você está desbloqueando um ponto no corpo físico dela, mas o que vai conectar na mente dela, o que vai transmutar a mente dela é você ajudar naquela conversa, na hora da terapia, a terapeutização. Então, quando você tem o conhecimento das leis biológicas, que é o que a Valéria tem me ajudado muito nisso, quando você traz esse conhecimento das leis biológicas para essa mudança de percepção mental, é o pingo no i que eu falo para vocês. Então, faz muito sentido quando você tem o conhecimento e você aplica nas técnicas que você usa, porque você vai aplicar na sessão terapêutica do teu paciente. Você vai ajudá-lo nessa compreensão, né? E esse que é o nosso objetivo de apoio e ajuda e, né, e no caminho, na jornada de cada cliente que nos procura com as suas queixas, com as suas dores, com as suas patologias. Então é isso, pessoal. Vamos ali, vou dar só algumas dicas assim que me vieram enquanto a Valéria estava ali conversando e explicando para vocês sobre essas leis biológicas. Existe um produto natural, que é da linha do Eisai de Schussler, que é o sal de Schussler número 6, o cálium fosfórico. Ele tem um apoio nesse sentido do emocional e nesse sentido de resolução de conflitos internos
porque ele vai agir, ele tem princípio ativo, ele não é um floral, ele também não é considerado um suplemento, porque ele é um princípio ativo dinamizado, mas é uma dinamização maior, mais forte que a homeopatia. E ele age no núcleo da célula, e ele age também como um suplemento, um leve suplemento para o nosso corpo. É um fosfato de potássio. Ele age no sistema nervoso central. Por isso que ele ajuda nessa resolução de conflito interno. E também me veio muito um outro produto, que é um apoiador, assim, quando você está fazendo uma sessão terapêutica no teu paciente, que vai ajudar a ter um apoio, é o cobalto. O cobalto, ele ajuda muito todas as pessoas que querem fazer alguma transformação interna, alguma ressignificação de uma emoção negativa. O cobalto, ele ajuda nesse processo, mas ele não em suplemento. Não adianta você comprar na farmácia ou mandar manipular o cobalto em suplemento. Não. O cobalto em oligoelemento, porque em oligoelemento ele vai agir no núcleo da tua célula, na lembrança celular. E é aqui que a gente precisa atuar de forma energética, frequencial, tá? Que vai transmitir uma onda Hertz também para o teu corpo, ok? Então, são esses dois produtos que me vieram enquanto estava explicando, Valéria, só para dar uma dica aqui para quem me segue com as orientações de produtos, mas como a Valéria falou, não adianta você só usar o produto se você não tiver esse conhecimento para ajudar o teu paciente a mudar a percepção dele. Né? Às vezes, a nossa intenção e a pessoa, ela só precisa de aquele produto, e ela vai mudar a percepção. Às vezes, uma atenção, às vezes uma palavra e um apoio é só o que a pessoa precisa. Mas existem pessoas que precisam ir mais além, né? Então, por isso que a gente precisa compreender a profundidade da onde a gente como a gente funciona, e compreender também que o organismo está a nosso favor, né? Então, às vezes um sintoma ele tem um processo para ir embora. Não vai embora de uma hora para a noite, do dia para a noite. Ele não vai porque ele tem um ciclo para cumprir. E às vezes a gente quer antecipar esse ciclo. Quando a gente entende que uma febre ela vem para que a gente possa resolver um processo, a gente pode só observar a febre. Passou de 39, aí a gente pode agir para a pessoa não sofrer, mas quando o conhecimento ele liberta, a gente tem a tranquilidade de entender um processo de uma dor de garganta, aonde a dor de garganta já está em resolução, eu não preciso fazer muita coisa com a dor de garganta. E se vier pus, ok, a bactéria está a meu favor, eu não preciso me entupir de antibiótico. Ou, se, por exemplo, eu tiver algum medo, eu vou e tomar o antibiótico, porque eu não quero passar por isso. Mas o conhecimento liberta, né? Então, a gente pode agir a nosso favor, ou a favor dos nossos clientes, ou pacientes, ou familiares, quando a gente tem um conhecimento mais aprofundado sobre os processos terapêuticos e o processo de cura. Então, tem um gráfico que a gente usa bastante em todos os tecidos, e cada um tem o seu gráfico, que a gente começa a compreender. Aqui eu posso agir, aqui eu não preciso agir, aqui está tudo certo, aqui é só esperar. O que eu posso fazer para amenizar nessa fase? Eu posso usar um gelo na cabeça, eu posso usar um analgésico, eu posso... Dr. Hammer, como médico, ele nunca foi contra remédio alopático, nunca. Mas ele usou
com muito mais parcimônia, né? Com muito menos quantidade, porque ele compreendeu o ciclo de regeneração natural do nosso corpo. Na verdade, hoje a gente tem mais conhecimento, já se passaram algumas décadas e a gente pode incluir com isso os nossos recursos naturais, os nossos recursos terapêuticos e ver o que acontece, né? Tendo uma base de conhecimento sólida, a gente pode incluir os recursos com tranquilidade. Isso aí. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Se quiserem abrir o microfone para fazer alguma pergunta. Senão, a gente já vai encerrar por aqui. Eu só vou comunicar a vocês que na semana que vem estarei em São Paulo. No dia 18, uma segunda-feira, 18 de setembro, nós temos um encontro com os alunos do curso de Said Schussler, onde eu vou fazer uma apresentação da avaliação bioquímica que vocês estão todos aguardando. Desde julho nós estamos aí para agendar essa avaliação. Então, no dia 18, marquem aí na agenda. Quem é aluno do curso de Said Schussler participa da apresentação da avaliação bioquímica. Na mesma semana, na sexta-feira, dia 22 de setembro, nós temos um encontro falando ainda sobre constelação sistêmica familiar com a terapeuta e psicoterapeuta Adriana Buso. E nós vamos falar sobre esse tema, incluindo e integrando com os produtos naturais também, tá bom? E é isso, pessoal. E dia 1º do 10, nós temos aí um encontro presencial. Eu percebi que tem muitas pessoas aqui que me mandaram mensagem falando que são de outros estados e fica difícil de participar presencial, mas nós teremos alguns acessos online, aqui pelo Google Meet, ao vivo. Então, se você quiser assistir ao vivo ao evento, a gente vai ter um computador lá fixado nos palestrantes e depois eu compartilho com vocês o conteúdo, os valores desse evento, tá bom? Me procurem lá no privado, no meu WhatsApp, tá bom, gente? E nós vamos nos falando. Valéria, quero te agradecer imensamente por esse encontro, foi maravilhoso, muito obrigada por disponibilizar do seu tempo e estar aqui conosco também. Eu que agradeço, Liz. Agradeço imensamente o convite, agradeço por ter essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre as possibilidades, mais possibilidades da gente entender, a gente conseguir ajudar as pessoas de uma forma natural, né? Que as leis biológicas, elas são naturais, são nossas, estão intrínsecas dentro de nós. Então, a gente pode auxiliar com sais e auxiliar também com compreensão de percepção. Perfeito, isso mesmo. Muito obrigada, gratidão a todos que entraram e estão até agora aqui conosco, obrigada, um beijo para todos. Eu vou pausar aqui a gravação, se alguém quiser fazer algum comentário. Obrigada, Mônica, muito obrigada. O pessoal que está ali deixando mensagem.